Olá, queridos amigos, muito boa noite. Agradecemos imensamente mais essa oportunidade de nós estarmos realizando o culto do Evangelho no lar. Agradecemos a TV Mundial de Espiritismo que está nos proporcionando mais um culto do Evangelho no lar. Pedimos a proteção de mais alto para darmos início ao Evangelho com a prece inicial. Senhor Jesus, Espíritos amigos, protetores, que cuidam de nós, de nossa família, pedimos que abençoe o nosso culto do Evangelho no lar, a nossa família. Obrigada por todas as bênçãos que temos em nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. O estudo de hoje é a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista das diversas religiões, a fé consiste na crença em dogmas particulares. Todas elas possuem seus artigos de fé sob esse aspecto. A fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso como o verdadeiro e colide a cada passo contra a evidência e a razão, levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, cedo ou tarde se desfaz. Somente a fé que apresenta como base a verdade é a única segura do futuro, porque nada teme do progresso das luzes, pois o que é verdadeiro na sombra o é igualmente à luz reverberante. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar a impotência para demonstrar que se tem razão. Afirma-se vulgarmente que a fé não se decreta. Por isso, muitas pessoas alegam que não têm culpa se não possuem fé. Sem dúvida, a fé não se decreta, e o que é ainda mais exato, a fé não se impõe. Não. Ela não se decreta, mas é adquirida, e a ninguém é recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Mencionamos as verdades espirituais fundamentais, e não esta ou aquela crença particular. Não é a fé que deve procurar as pessoas, mas a elas compete ir ao encontro da fé. Caso a procurarem com sinceridade, irão encontrá-la. Tende, pois, como certo que aqueles que dizem: não desejamos nada melhor do que acreditar, mas não o conseguimos, declaram com os lábios e não com o coração, porque ao proferirem isso, tapam os ouvidos. Entretanto, as demonstrações se multiplicam ao redor deles, porque então recusam percebê-las. Em uns é a negligência, em outros um medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maior parte é o orgulho que recusa reconhecer um poder superior, que os faria inclinar-se diante dele. Em determinadas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Esta facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Em outras pessoas, ao contrário, elas penetram só com dificuldade. Sinal não temos evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabem. Sua educação está feita. As segundas, tudo têm a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não for concluída nessa existência, será em outra. A resistência do incrédulo, é forçoso convir, quase sempre decorre menos dele que da maneira como lhe apresentam as coisas. Para se ter fé é necessário uma base, que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer.
Para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é exatamente o dogma da fé cega que gera atualmente o maior número de incrédulos, porque ela deseja se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do ser humano, o raciocínio e o livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se revolta o incrédulo e da qual é verdadeiro afirmar que não se impõe, não admitindo provas, deixa no espírito algo vago, ocasionando o nascimento da dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade gera. A pessoa crê porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. Eis a razão pela qual essa fé permanece firme, pois fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, que triunfa sobre a incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Interessante essa questão da fé, que leva-nos a percebermos que quando a gente acredita em alguma coisa ou em algo, nós temos que acreditar baseado na razão, baseado naquilo que é lógico, baseado naquilo que a gente consegue ter um raciocínio sobre aquilo. Por exemplo, nós amamos a Deus, mas nós temos que compreender e entendermos por que nós amamos a Deus. Porque Ele é nosso Pai, porque Ele é nosso Criador, porque de certa forma nós não o vemos diretamente, mas nós o sentimos, nós o presenciamos nas mais diversas manifestações da vida. Então é importante tudo que aquilo que nós recebemos, que nós lemos, que nós nos deparamos diante da nossa vida, da nossa realidade, nós termos a consciência de estarmos analisando, né, para que nós não caiamos em erros da credulidade sem o mínimo de raciocínio. É necessário raciocinar, pois como o próprio Evangelho nos orienta, que nós somos seres dotados de inteligência, de raciocínio. Então, façamos uso desse raciocínio. E o Espiritismo nos ajuda, né, a ter essa fé raciocinada. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece, mais nós temos condições de analisar as mais diversas comunicações que os Espíritos dão, os mais diversos assuntos que são veiculados pelos mais diversos meios de comunicação. Aí a gente tem condição de poder analisar se aquilo é verdadeiro ou não é verdadeiro, se aquilo é legal ou não. Então, nós temos sim que fazermos o uso do nosso raciocínio nos mais diversos segmentos de instrução e de educação que nós estamos recebendo para nós e para nossa família também. Agora a gente vai fazer uma leitura. Vou pedir para a Giovana ler um trechinho de uma mensagem. Você lê, filha? Fazendo um favor? Da Cartilha da Natureza. Né, da Cartilha da Natureza. Muito bem. A boa árvore. Nos quadros vivos da terra, desde a sua formação, a árvore generosa e imagem da criação, e a vida em Deus que nos ama, que nos protege e nos cria, que fez a bênção da noite e a bênção da luz do dia. Muito bem. Muito linda.
Linda mensagem sobre Deus. Bom, e agora, para finalizarmos, nós vamos fazer uma prece. Vamos agradecer por mais essa noite que realizamos mais um Evangelho no nosso lar. Pedimos aos Espíritos amigos que fluidifiquem a nossa água, que nos dê as energias necessárias para enfrentar as dificuldades. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que ainda se encontram em dificuldades, em acreditar em algo, que Deus possa abençoá-los, abençoar a nossa família. Muito obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, queridos irmãos, por essa oportunidade que está sendo concedida à nossa família. E deixamos um grande abraço a todos e lembrando sempre da importância do Evangelho no lar. É através dele que nós conseguimos nos unir, conseguimos unir a nossa família, conseguimos a proteção necessária para o nosso lar, para os nossos amigos, vizinhos, para toda a nossa família. Muito obrigado e até uma próxima. Graças a Deus, que assim seja.